Ok, tô gravando. André Luiz, tá aí? André Luiz dos Santos. Bom, pelo menos tá aqui, né? Arthur? Tá aí, Arthur? Consegue Aqui, falar? aqui. Oi, Beleza. professor. Ah, tá. O André tá, aqui também tá. Vamos lá. Daniel, tá aí, Daniel? Presente? Emily, Emily Natália, tá aí? Oliveira tá aqui, mas talvez não consiga falar. Fernando. Aí, Fernando. Fernando já não veio aula passada. Gabriela Teodoro. Tá? Jefferson, desculpa, Guilherme Florencio. Tá aí, Guilherme? Tá aqui, Guilherme. Estão conseguindo falar? Estão com vergonha? Jefferson Camargo. Consegue falar aí, Jefferson? Gelen. Tá aí, Gelen? Bom, se você não conseguir falar, dá um alôzinho ali no chat, pelo menos, tá? Tá aqui, Guilherme tá aqui, Gelen tá aqui. Ok. Vamos lá, Jonathan. Eu. Ok, Jonathan. Larissa Amaral. Tá aí, Larissa? Tá aqui, botou ali no chat. Leonardo. Tá aí, Leonardo? Não tem nenhum Leonardo aqui. Então, Leonardo não tá. Ganhou falta ontem também. Luana. Tá aí, Luana? Luana Mendes. Ok, tá ali, respondeu. E Rafael. Aqui também, joia. Tudo bem. Então não tá aqui. O Leonardo. Anderson, você que botou ali, vamos ver. Anderson presente, ok. André também não respondeu. André tá aqui também. Ok. Então tá certo. Vou salvar aqui. Beleza. Então tá ok, gente. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Ok, tá aqui. Vou compartilhar com vocês a resolução daquela atividade da aula passada do cálculo da área do lago. Era para aparecer aqui o aplicativo, não tá. Deixa eu ver aqui. Devia ter colocado aqui. Vamos ver, ações. Carregar uma apresentação, vamos ver. Ok, tá aqui. Vou fechar isso aqui, salvar. Só deixa eu carregar o arquivo aqui. Bom, vocês estão enxergando, estão vendo aqui a apresentação do. Está aparecendo para vocês uma apresentação de PowerPoint, cálculo de área? Sim, professor. Ok, legal. Bom, essa foi a atividade que eu deixei para fazer a aula passada. Era para ter entregue até hoje antes da aula, tá? Então, assim, todas as atividades que eu deixar na terça-feira, você tem até a próxima terça-feira antes da aula para poder entregar, tá? Então, vamos combinar assim. Essa atividade eu quero comentar com vocês, porque ela é uma atividade bem interessante, né? Os laboratórios de ensino de matemática
eles têm esse objetivo de trazer, né, essas atividades que possam ser aplicadas, né, no ensino básico, né, tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. E essa é uma atividade que tanto você poderia aplicar no ensino fundamental, lá no 9º ano, quanto no ensino médio, que também vai voltar a trabalhar com cálculo de área, né, e sistemas de medidas, tá? E a gente vai fazer algumas atividades com ela, a gente vai continuar o trabalho com ela depois disso. Mas eu acho importante eu trazer aqui uma resolução para que fique bem claro. E também é claro, tem que ficar claro para vocês que não é a única maneira de resolver esse problema. Existem diversas maneiras. Isso é o que a gente chama de resolução de problema aberto, né? Ou seja, é um problema que ele admite diversas soluções, diversas resoluções diferentes. É claro que a solução, que é aquele resultado final, está dentro ali de um valor esperado, né? Não pode sair muito fora. A aula passada eu mostrei para vocês o valor que dava calculado lá no Google Maps, que dava em torno de 2.780 metros quadrados, né? É claro que lá no Google Maps também é uma aproximação, né? Então, assim, as medidas, na verdade, elas são aproximações, né? Dependendo do instrumento e do sistema de medida, tu vai conseguir uma aproximação melhor, né? Mas são estimativas, com um certo grau de erro. Se você, para a maior parte das atividades aí humanas, um erro aí até de 5% é aceitável, né? A não ser que você esteja trabalhando com tecnologia, algo que necessite de muita precisão, mas no dia a dia, geralmente você admite um certo grau de erro, né? Então, assim, a gente espera chegar num erro de em torno de 5%, tá? Se passar disso, já tem que tomar cuidado e voltar nos cálculos, ver o que você errou, tá? Então, como é que funciona, né? Os tópicos matemáticos estudados nesta atividade são grandezas e medidas, proporcionalidade e porcentagem. Ainda você não fez nenhum cálculo de porcentagem, mas vai ter uma atividade depois que você precisa usar porcentagem justamente para calcular o erro percentual. Quantos por cento de erro tem a sua estimativa em relação àquela medida lá do Google Maps, tá? E os métodos de ensino e aprendizagem são resolução de problemas e uso de tecnologias digitais. Bom, então assim, né? A grande sacada dessa atividade é você utilizar esse dado matemático que chama-se gramatura, né? Que é um dado, é uma grandeza de medida muito interessante, porque ela relaciona uma medida de massa, né, por metro quadrado. Então, a gramatura, 75 gramas por metro quadrado, está dizendo que cada metro quadrado dessa folha A4 aí, ela tem 75 gramas, né? Então, por isso que a atividade ela se torna interessante, né? O cálculo da área por meio de uma balança, né? Então, parece algo absurdo até, né? Mas a gramatura, ela faz essa ligação justamente de uma medida de massa, que você usa como ferramenta de medida a balança, uma relação da medida de massa com a área, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Que 75 gramas está para 1 metro quadrado, ou 1 metro quadrado da folha tem 75 gramas. O que a gente vai fazer aqui é transformar essa gramatura de gramas para metro quadrados para gramas para centímetros quadrados. Existe outro caminho para você calcular isso que não precisaria fazer. Você poderia calcular de outra maneira. Tá? Então, eu fiz uma regra de 3, né? 75 gramas está para 1 metro quadrado, assim como X gramas, eu quero saber qual é a gramatura que vai ter em 1 centímetro quadrado. Eu sei que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, né? Por quê? Porque 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro, ou 100 centímetros por 100 centímetros.
Um quadrado de 1 metro por 1 metro de lado, né? É a mesma coisa que um quadrado de 100 centímetros por 100 centímetros de lado, porque eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 100 vezes 100 dá 10 mil. Então, eu tenho 75 gramas para cada 10 mil centímetros quadrados. Fazendo essa regra de 3 aqui, eu vou achar que essa gramatura é 0,0075 gramas por centímetro quadrado. Tá? Então, eu transformei a minha gramatura para gramas por centímetro quadrado. Na verdade, depois eu vou ter que voltar para metro. Isso não era necessário fazer esse caminho. Eu podia deixar em metro quadrado. Mas eu resolvi fazer assim. Então, tem a gramatura. Depois, o que eu fiz? Né? Eu achei a medida de massa. Né? Geralmente, a gente fala... eu pesei, né? Mas esse termo ele é errado. Né? O peso, né, é outra medida. É uma força que não é medida em gramas. Tá? O certo é falar a medida de massa. Né? Eu recorto. Essa aqui é o meu caso, né? Dependendo do tamanho da sua impressão, se você der um zoom mais ou menos, isso vai dar uma diferença. Cada caso vai ser um caso, dependendo da escala que você imprimiu. O meu aqui deu 0,178 gramas. Veja que eu consegui 3 casas decimais. Esse aqui eu fiz ali. Ali do lado da nossa sala, do outro lado do corredor, tem um laboratório de química, né? Esse laboratório de química, eles têm uma balança de precisão muito boa. Inclusive, essa balancinha, ela tem que ser colocada dentro de uma caixa fechada, porque até o movimento do ar de uma pessoa passando já interfere no peso. Porque, imagina, é milésimo de grama, né? Se você for numa balança aí normal, vai ter só aqui décimo de grama. E daí o seu erro é bem possível que fique bastante alterado. Mas eu não vou levar isso em conta, tá? Se você conseguiu aqui uma medida com décimo de grama ou centésimo de grama, tudo bem, não vai ter problema. Eu sei que também tem essa dificuldade que a gente não conseguiu fazer em sala de aula. Nas outros semestres a gente vai no outro lado do corredor, ali no laboratório de química, e todo mundo vai ali e mede a massa do seu recortezinho e todo mundo consegue. Mas agora eu sei que não é fácil, né? A gente achar uma balança de tanta precisão. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu sei que 1 centímetro quadrado tem 0,0075 gramas, que eu tinha calculado antes a gramatura. Isso aqui é a gramatura em gramas por centímetro quadrado. E eu quero saber quantos centímetros quadrados tem 0,178 gramas. Fazendo essa regra de 3, eu chego aqui em 23,73 centímetros quadrados. Então, a área daquele recorte do lago tem esta área, 23,733 centímetros quadrados. A minha escala, né? Vocês estão escutando? Está todo mundo escutando? Alguém pode dar um alô aí? Alô? Ok, beleza. Estamos escutando. Joia. Se tiver algum problema, por favor, dá um alô aí. A escala que eu utilizei, que eu imprimi o meu mapa lá, é 1,8 centímetros, corresponde a 20 metros. Então, cada quadradinho de 1,8 centímetros ali no meu papel que eu imprimi, equivale lá na realidade a um quadradão de 20 metros de lado. Né? Isso que essa escala aqui quer dizer. Então, o que eu fiz aqui, né? A escala é 1,8 para 20 metros. Eu vou fazer uma relação entre essas áreas, né? Eu sei que 1,8 centímetros é 0,018 metros. Então, a área desse quadradinho aqui, né? 0,018 metros ao quadrado, equivale, lá na realidade, à área desse quadradão, 20 metros ao quadrado. E eu quero saber quanto que 23,733 centímetros quadrados equivale na realidade. Só que aqui eu botei em vermelho, ó, por quê? Porque tem um problema, né? Ó, metro, metro, metro. E aqui está em centímetros. Não tem como fazer isso, né? Eu só posso fazer essa regra de proporcionalidade se tudo tiver em metros ou tudo em centímetros. Então, na próxima slide, eu tenho que transformar isso aqui de novo para metro.
Então, assim, ó, eu sei que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, e eu quero saber quantos metros quadrados tem 23,733 centímetros quadrados. Fazendo, aqui eu só mostrei, né, que um quadrado de 1 metro é igual a um quadrado de 100 centímetros, por isso que 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Faço essa regra de 3 e eu cheguei nisso aqui, ó. Então, 23,733 centímetros quadrados é igual a 0,00237733 metros quadrados. Transformei a área do meu recorte em metro quadrado. Agora eu volto para aquela minha regra de 3, né? 0,018 metros quadrados. Esse aqui é o quadradinho formado pelo tamanho da minha escala. Equivale lá na realidade a 20 metros quadrados. Então, eu vou tentar descobrir quanto que a área do meu recorte equivale lá na realidade a uma área que é a área do lago. Esse x aqui é a área do lago. Fazendo essa regra de 3 aqui, né? Vou multiplicar aqui em x e tal. Eu chego nessa área de 2.930 metros quadrados. Tá? 2.930, é isso? Ok. A área lá no Google Maps estava 2.780. Então, assim, tá? Acredito que isso aqui deu em torno de 4% de erro. Tá uma aproximação aceitável. E aqui acabou. Deixa eu sair. Ok? Então, ali o que a gente fez, né? A gente fez uma relação, a gente trabalhou com vários conceitos, né? Transformar área de metro quadrado para centímetros quadrados, fizemos ali também uma relação entre medida de massa e medida de área, tá? E chegamos ali numa aproximação para nossa área que a gente queria, que é a área real lá do nosso lago. Tá? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu pegar aqui, guia do Chrome. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a BNCC. Alguém já viu falar da BNCC? A BNCC, então, é a Base Nacional Comum Curricular. Não sei se vocês já fizeram alguma disciplina aí de educação, mas é uma coisa que está na mídia, né? A BNCC ela começou a ser implantada em 2017 e ela tem até o ano que vem, 2021, para ser implantada em todas as escolas. Ela é uma referência para o currículo das escolas. Então, assim, a BNCC ela não é algo opcional que o professor vai poder ou não utilizar. Não. Todos os sistemas de ensino, todas as escolas, elas vão ter que basear o seu currículo na BNCC. São as aprendizagens básicas que você deve ter na escola. Tá? Chama-se, na verdade, de aprendizagem mínima. Né? Você pode até passar daquilo ali, mas aquilo ali é um mínimo que tem que ser ensinado na escola. Tá? Então, se você for aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular, tem um site aqui que vai apresentar a BNCC, tá? Só tirar aqui. Vai apresentar. Seria legal que você acessasse ali depois para você conhecer um pouco da BNCC e tudo mais, seria interessante. O que a BNCC traz de novo, né? Qual é a diferença dela para um currículo tradicional? O currículo tradicional, ele
Vocês estão vendo a minha imagem aqui agora? Como é que tá? Estão vendo? Tá aparecendo. Tá infinito aqui, professor. Tá infinito? É, eu É a tô vendo imagem que da tá um imagem da problema imagem da aqui. imagem. Vamos ver o que que é. Não tá aparecendo a minha imagem ainda? Deu uma travada Não, aqui. tá aparecendo, só que é que tá na câmera do professor. Tá aqui Tá na na aba câmera, né? do BBB, né? Ah, ok, Sim. tá na câmera. É isso que eu quero mesmo. Então, assim, gente, ó, o que que a BNCC traz de diferente? O currículo tradicional, ele é baseado em conteúdos, né? Então, você vai ensinar e você vai querer que os seus alunos aprendam geometria, área de triângulo, área de não sei o que, você ensina fórmulas, você... O currículo tradicional é baseado no conteúdo, né? A BNCC ela é baseada em habilidades e competências, tá? Então, assim, não deixa de fora o conteúdo, né? Mas é assim, para que você vai utilizar o conteúdo matemático, né? Então ela pensa no desenvolvimento de habilidades e competências. Não é só você aprender o conteúdo por aprender, mas dar um significado e um uso para aquele conteúdo, né? Então, eu sempre falo nas minhas turmas, né? Fazer matemática, ensinar matemática, tá? Não é só ensinar fórmulas, tá? Você aprender as fórmulas da matemática, né? Fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, a fórmula de cálculo de área de um triângulo, de uma esfera, área externa de uma esfera, volume de esfera. Tudo isso é importante, as fórmulas são importantes. Mas não é só isso, né? Você tem que saber para que eu vou utilizar isso. Né? Essas fórmulas, elas servem para você resolver problemas, né? Problemas da realidade, do cotidiano, né? Por que que a gente fala para a maior parte das pessoas, talvez assim, né? Você fala que faz matemática aí para o seu tio, para o seu pai, para sua mãe, todo mundo fala, ai meu Deus, matemática. Todo mundo tem assim uma ojeriza, né, da matemática. Muito disso é porque a matemática ela foi ensinada há muito tempo sem um significado, né? Então você pega os livros didáticos lá dos anos 80, tem livro didático que não tem uma figura, uma imagem, é só fórmula, fórmula, fórmula e cálculo, né? Os problemas são descontextualizados, os problemas não são aplicados à realidade. Então, isso cria na mente no consciente coletivo das pessoas que a matemática é uma coisa que meio que não serve para nada. Para que forma de Bhaskara? Para que teorema de Pitágoras? Na verdade, tem utilidade, né? A matemática ela surge para resolver problemas do cotidiano, enfim. Então, a BNCC ela vem dentro desse propósito de organizar o currículo por habilidades e competências. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar um pouquinho com a BNCC. Eu quero a cada não, mas algumas atividades aqui, trazer a BNCC para que a gente possa pensar assim, tá? Vamos pegar esse problema do cálculo da área do lago, tá? Como que a gente levaria isso para a sala de aula? Porque uma coisa é você aqui como aluno da licenciatura, você resolver isso aqui, né? Acredito que você não tenha tido tanta dificuldade, né? Porque você já está aí terceira, quarta fase. Você tem que saber trabalhar com essas coisas aí, né? Cálculo de área, transformação de unidade de medida, enfim. Mas uma coisa é você pegar e resolver como um aluno da graduação. Mas agora a gente tem que pensar o seguinte: como que a gente levaria isso para a sala de aula? Tá? Então imagina que daqui a pouco você vai fazer o estágio supervisionado, né? Estágio 3, estágio 4, né? Estágio 3 é com o professor Adriano, estágio 4 você vai fazer comigo, lá no final, se tudo der certo.
Então, como que você pega uma atividade dessa e você leva para a sala de aula? Então, hoje em dia, para você preparar uma aula, você tem que pensar em habilidades e competências da BNCC. Então, eu já quero ir preparando vocês para que vocês, até o final dessa disciplina aqui, vocês estejam um pouco familiarizados com a BNCC e que vocês tenham uma ideia de como construir um plano de aula. Lá no estágio 3, estágio 4, o trabalho principal de vocês vai ser preparar aulas, né? E depois ir lá na sala de aula e aplicar. Mas assim, o planejamento, ele é um ponto-chave para a sua aula ser uma aula legal, tá? Então, assim, geralmente o que a gente vê é que os professores planejam muito pouco, né? Vão para a aula, pegam um livro didático, vai lá para a sala de aula, começa a repetir o que está no livro didático, mas a gente tem que planejar a aula, tá? E eu vou trazer um pouquinho disso, de como você planeja uma aula baseada na BNCC, tá? O que que a gente vai fazer? Acompanham aí, eu vou tentar compartilhar aqui de novo. Guia do Chrome, tal, aqui. A gente vai fazer essa atividade aqui, ó, criação de plano de aula para a atividade do lago. Tá? A gente vai acessar um sistema chamado BNCC Plan. Tá? Vou acessar aqui, já está aberto. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, vamos ver. Ok. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse sistema aqui, BNCC Plan, é um sistema criado por mim mesmo. Eu criei esse sistema. Na verdade, eu não criei, eu não programei, mas eu tive a concepção desse programa, né? A BNCC, ela tem em torno, se você pegar lá o documento inteiro, em torno de 500 páginas. São são cerca de 2.500 itens de habilidades e competências. Então, assim, é muita coisa. Então, o professor, para planejar uma aula baseada na BNCC, ele tem que ir lá, né, pegar a BNCC, por exemplo, nono ano, tem que ir lá e procurar quais são as habilidades e competências do nono ano. Então, assim, às vezes é muito difícil para o professor identificar essas coisas lá na BNCC. E esse sistema, ele tem todos os itens, todas as habilidades e competências da BNCC já dentro dele, tá? O que vocês vão fazer é entrar nesse site, né? Na verdade, é app.bnccplan.com.br. Eu tenho que mudar ali. Só anotem depois eu arrumo lá. Tá? É app.bnccplan.com.br. Você vai criar o seu cadastro e eu vou liberar para vocês poderem criar ali os seus planos de ensino gratuitamente. O sistema, eu cobro uma taxa ali, tá? Se quem quiser utilizar, criar bastante plano de ensino, só uma taxa mesmo para manter o sistema, né? Eu tive que investir um dinheiro, pagar um programador para criar isso aqui. Enfim. Eu vou fazer o acesso aqui. Então, assim, ó, eu queria que vocês pudessem acessar, fazer o cadastro de vocês, mas eu vou mostrar aqui como é que faz mais ou menos, tá? Depois você pode voltar nessa gravação e acessar ali de novo e ver como é que é. Deixa eu entrar aqui. Então, ok? Deixa eu entrar aqui com outro usuário. Deixa eu achar aqui. Tem um usuário de teste aqui. Bom, depois que você realizar o cadastro, né, você vai entrar, vai estar aqui o seu perfil. Você vai ter que cadastrar, a primeira coisa que você vai cadastrar é escola, tá? Você tem que cadastrar uma escola. Tá?
Então você vai aqui, cadastro escola, e você vai aqui cadastrar uma nova escola, tá? Você cria aqui uma escola qualquer, tá? Só para a gente, não precisa botar endereço nem nada. E se quiser botar um logotipo aqui, enfim, você vai enviar e vai estar aqui. Para você criar um plano de aula, você precisa ter uma escola cadastrada, tá? Depois eu vou aqui em plano de aula. Clico aqui em plano de aula, tá? E vou cadastrar um novo plano de aula. Então, seleciono a escola, o ano letivo, um nível, então eu estou no ensino fundamental, a turma, nono ano, turno, número de aulas, esse é o número de aulas desse plano de aula. Quantas aulas eu vou utilizar para fazer essa atividade? Por exemplo, 4 aulas, tá? 2 aulas, depois mais 2 aulas. Aulas semanais não preciso botar. O ensino fundamental, qual é a área? Área da matemática. Componente curricular, matemática. Bom, aqui tem algo que eu já quero que vocês prestem atenção, né? Então, assim, lá no início da BNCC, vai ter as competências gerais do ensino básico. Então, são 10 competências que você tem que desenvolver em todo o ensino básico, tá? Então, assim, é claro que você, num plano de aula, você não vai desenvolver as 10 competências. Também, mesmo no plano de aula, se você quiser, é opcional você botar competência geral ou não. Geralmente, a competência geral, ela vai aqui no plano de ensino, tá? O plano de ensino é uma coisa mais ampla. Então, você faz um plano de ensino por um bimestre, ou por um trimestre, ou por um semestre, ou por um ano. E dentro do plano de ensino, você vai ter os planos de aula. O plano de aula é específico, para 1, 2, 3, 4 aulas. E o plano de ensino é aquele mais longo, a longo prazo. Mas eu posso botar aqui uma competência geral. Ó. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa e democrática. Ok, posso botar isso aqui. O 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria da ciência, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, para investigar causas, elaborar testes de hipóteses, formular e resolver problemas. O 2 está melhor para o que a gente quer fazer. Tá? Vou botar essa competência geral. Tá? O objetivo geral, né? Então vamos imaginar, eu vou imaginar um outro conceito, tá? Vamos imaginar que a gente está ensinando, por exemplo, geometria. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um outro exemplo. Aquele exemplo que a gente estava trabalhando com cálculo de distância entre 2 pontos. Tá? Vamos imaginar que a gente está trabalhando com distância entre 2 pontos, né? Que é medida de comprimento. Né? Então, qual seria o objetivo geral dessa aula? Né? Então, vamos botar assim, ó, propiciar situações de aprendizagem de medidas de comprimento de distâncias entre 2 pontos em um mapa. Esse aqui é interessante, né? Propiciar situações de ensino-aprendizagem. Tinha um professor da universidade que ele sempre falava assim, né?
Nunca fala que você dá aula, né? Ah, o que que você faz? Ah, dou aula. Não. Você não dá aula, você propicia situações de aprendizagem. É uma coisa bem mais chique, né? E a gente tem que valorizar a nossa profissão, né? Quando você estiver trabalhando aí, você vai passar por aquela situação constrangedora que você vai estar numa festa de família e vai chegar aquele seu tio e vai perguntar assim: E aí, você está trabalhando ou tá só dando aula? Como, como que dar aula não fosse uma profissão, né? Mas assim, sempre quando me perguntam: Ah, você dá aula? Eu disse, não, eu não dou aula, eu propicio situações de aprendizagem. Tá? Distância de 2 pontos do mapa, utilizando metodologias de resolução de problemas e uso de tecnologia digital. Tá? Um objetivo geral, né? O que eu quero? Eu quero propiciar situações de aprendizagem de medidas de comprimentos de distância entre 2 pontos e um mapa utilizando metodologias de resolução de problema e uso de tecnologia digital. Vou aqui em enviar. Tá? Bom, ele vai aparecer outra tela aqui. Tá? E agora aqui essa tela é a tela onde a gente vai selecionar as habilidades e competências. Tá? Que são itens que estão lá dentro da BNCC. Deixa eu só mostrar para você aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. BNCC. Vamos baixar aqui a BNCC. Vamos ver onde é que está a matemática. Só mostrar aqui como é que é lá na BNCC mesmo. Só encontrar aqui, matemática 268. Tá. Deixa eu só compartilhar com vocês. Guia do Chrome, BNCC. Bom, essa aqui é a cara da BNCC, tá? Quando você entra lá, por exemplo, na parte de matemática, tá? Então aqui, né, ó, no ensino fundamental, estou aqui 7º ano, é dividido em unidades temáticas, tá? As unidades temáticas são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas. Tá? Essas são as unidades temáticas dentro do ensino fundamental em matemática. Números, álgebra, geometria e grandezas e medidas. Dentro de cada unidade temática, você tem os objetos de conhecimento. Objeto de conhecimento é como a gente chama, às vezes, de conceito matemático ou conteúdo matemático, né? Então, aqui, ó, quais são os objetos de conhecimento dentro da unidade temática números? Múltiplos de divisores, cálculo de porcentagem, números inteiros, fração, né? São os conceitos matemáticos. E dentro de cada objeto de conhecimento, você vai ter as habilidades, ó. Então, ó, resolver e elaborar problemas com números naturais, resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. Veja que a habilidade é sempre um verbo no infinitivo, né? É algo prático, algo que você deve fazer. Isso é uma habilidade, tá? Ok? Só para você ter uma ideia, tá? Isso aqui, imagina, ó, 7º ano. Só no 7º ano. Vamos ver onde é que começa o 7º ano. 7º ano. Ó. Habilidade. Ó, daí continua, 7º ano. As habilidades, olha quantas habilidades só no 7º ano. Ó, mais habilidades,
Depois aqui já é o 8º ano. Então, cada série você vai ter unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Tá? O que esse sistema ele faz, né? Esse sistema ele automatiza toda a BNCC. Então, por exemplo, esse meu plano de aula que eu estou criando, eu estou dentro de grandezas e medidas. Seleciono grandezas e medidas. O que ele fez aqui? Ó? Ele já me trouxe todos os objetos de conhecimento relacionados a grandezas e medidas. Tá? Que eu estou aqui, ó, medidas de comprimento. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Então, para essa minha aula, que eu estou lá trabalhando com Google Maps, distância entre 2 pontos, eu vou selecionar um objeto de conhecimento. Ó, medidas de comprimento, unidades não convencionais e convencionais, registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações. Exatamente o que eu quero fazer naquela minha aula. Selecionando o objeto de conhecimento, ele vai me trazer aqui, ó, a habilidade que está relacionada a esse objeto de conhecimento. Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais. Metros, centímetros, milímetros e diversos instrumentos de medida. Tá? Então, selecionei uma unidade temática, um objeto de conhecimento, e ele me trouxe aqui a habilidade, que nesse caso, para esse objeto de conhecimento, tem uma habilidade só, mas poderia ter mais de uma, tá? Às vezes tem objeto de conhecimento que tem mais de uma habilidade, e você vai escolher ou não, se naquele plano de aula você vai trabalhar mais de uma habilidade. Isso não tem uma regra, né? E no ensino fundamental, as competências, elas são, de certa maneira, separadas, né? Como é que funciona esse negócio de habilidade e competência, né? A competência é sempre algo mais geral, né? E dentro de uma competência você vai ter habilidades, né? Eu sempre dou o exemplo assim, né? Imagina, para você entender habilidade e competência. Imagina que você quer ser um cozinheiro, né? Você quer ser um chefe de cozinha. Então, assim, você quer ter competência para ser um chefe de cozinha. O que você precisa para ter competência para ser um chefe de cozinha? Você tem que ter habilidades. Quais são essas habilidades? Você tem que conhecer os instrumentos, né? As ferramentas ali que o chefe de cozinha utiliza. Tem faca para cortar carne, faca para cortar legume, faca para isso. Tem os tipos de cortes de carne. Você tem que conhecer os produtos que são utilizados na cozinha. Você tem que saber utilizar os equipamentos como fornos, fogões de vários tipos, enfim. São diversas habilidades que o chefe de cozinha vai juntando, né? Você tem que conhecer as temperaturas de cocção, para assar, para cozinhar. Você tem, enfim, tem diversas habilidades que você tem que ter para ter a competência de ser um cozinheiro. Então, assim, competência é algo mais geral e habilidade é algo mais específico. Então, aqui, nesse plano de aula, eu vou selecionar uma competência, né, que eu quero desenvolver. Bom, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, não. Desenvolver o raciocínio lógico, espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Exatamente essa daqui, ó. Professor. Oi. A tela compartilhada ainda é da BNCC, tá? Ah, desculpa. Eita. Isso aí que eu quero que vocês me ajudem, gente, ó. Janela do aplicativo aqui do Chrome, tá aqui. Eu tava lá falando... Tá aqui, gente, ó. Ó, selecionei uma unidade temática, grandezas e medidas, porque eu estou aqui no plano de aula, estou dando um exemplo para vocês, né? O plano de aula daquela atividade de calcular a distância entre 2 pontos no Google Maps. Tá? Então está dentro de grandezas e medidas. Selecionei aqui
um objeto de conhecimento, medidas de comprimento, e dentro desse objeto de conhecimento já está ligado a ele essa habilidade, né? Conforme lá na BNCC também traz isso, né? Esse meu sistema aqui, ele simplesmente ele traz o que está lá na BNCC, tá? E aqui eu selecionei uma competência específica da matemática, tá? Então, a BNCC traz dois tipos de competência. Tem competência geral do ensino básico, que é para todas as disciplinas, e cada disciplina tem as competências específicas. E aqui eu selecionei a competência específica 2 da matemática, que eu achei que aqui que é mais relacionado à minha atividade, que é ali você trabalhar com resolução de problemas, enfim, né? Vai ter ali, você tem que ter um certo raciocínio para fazer conversão de unidades e tudo mais. Metodologias de ensino. Resolução de problemas abertos, né? E o uso de tecnologia digital. Tá? Um problema aberto, né? É diferente daquele problema que tem lá no livro didático, né? Que tem a resposta exata no final do livro, né? Um problema aberto é um problema que admite diferentes tipos de resolução, né? E muitas vezes você vai encontrar resultados diferentes, como a atividade da área do lago, com certeza cada um que fez aqui vai achar um valor diferente, né? Porque vai depender da escala que você pegou, do equipamento que você mediu. Qual que está certo, né? Não tem o certo, né? Tem aquele que chega mais perto de um resultado mais plausível, mas no final das contas, se você fez todos os cálculos ali, você vai ter uma aproximação que eu posso dizer que é aceitável, né? Então, isso é um problema aberto, né? Ele admite, né, diferentes abordagens, diferentes resultados, e a gente quer chegar no resultado ótimo, que é aquele que melhor representa a realidade. Tá? Estratégia de aprendizagem, podia botar aqui, ó, trabalho em grupo por meio de resolução de problemas. Então, aqui tem que diferenciar o que é ensino e o que é aprendizagem, né? Ensino é sempre relacionado ao professor, à atividade do professor. E aprendizagem é sempre relacionado à atividade do aluno. Então, o que eu espero que o aluno vai realizar naquela aprendizagem? Então, vai ser trabalho em grupo por meio de resolução de problemas e apresentação. Só um minutinho. Opa! Ah, meu Deus do céu. Tem um aluno novo aqui, gente. Ah, meu Deus. Apareceu um aluno novo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tudo bem? Dá tchau. Estão vendo ela aqui ou não? Esse é o Rafael. Semana passada vocês viram o Pedro, agora é o Rafael. Dá tchau, Rafael. Tchau. Tchau. Vai lá como mãe. Vai lá trocar roupa, pai. Tá trabalhando. Trabalhar em casa tem disso, né, gente? Não tem o que fazer. Vai ficar gravado aí. Não tem problema. Vamos lá, então. Guia do Chrome. Eu tava aqui. Então, aqui, estratégia de aprendizagem é aquilo que eu espero que o aluno vai realizar e vai fazer. Trabalhos em grupo, por meio de resolução de problemas e apresentação dos resultados por meio de slides. Então, eu quero que os alunos eles resolvam esse problema. É claro que vai ser com a mediação do professor em sala de aula, né?
E no final eu quero que eles apresentem esses resultados, como que eles fizeram, como que eles buscaram, enfim, e sempre pensando naquilo que o aluno vai fazer. Materiais, tá? Vamos lá. Impressões. Impressões de mapas. Calculadora, pode usar. Tablets. Enfim, podia pensar mais coisa aí que vai usar. Aqui é só um exemplo, também não... E aqui descrição da atividade, tá? Aqui, num plano de aula, então assim, quando você for fazer estágio, né? Estágio de regência, que é o 3 e 4, você tem que, cada plano de aula, descrever passo a passo como que você vai realizar essa atividade na sala de aula, tá? Aqui a gente fala de momentos da aula, tá? Vou ter uma introdução, né? E aqui eu vou falar, o que que eu vou falar na introdução, vou ter uma apresentação de um exemplo, né? Eu posso pegar e apresentar um exemplo no Data Show, vou passar uma atividade prática, né? Eu tenho que, enfim, eu tenho que descrever todos os momentos da aula, né? O que que eu vou fazer em cada momento da aula. Para que eu possa, quando eu estiver lá na sala de aula, isso aqui é um roteiro da minha aula, né? Como que eu vou fazer essa aula, tá? E aqui tem a avaliação. Como que vai ser a avaliação? Avaliação se dará por meio da apresentação dos alunos. Então, no final, cada grupo vai ter que apresentar a sua resolução e você vai avaliar, né? Vai avaliar o resultado, vai avaliar os métodos, como que eles conseguiram chegar naquilo lá. Também faz parte ali, você observou os alunos trabalhando e tudo mais, tá? Poderia ser por uma prova, poderia também, uma prova escrita, enfim, você que vai escolher. Observações não precisa botar. Referências, livro didático, por exemplo. Podia botar aqui, eu utilizei um livro didático, ou utilizei outro livro, utilizei um vídeo da internet, enfim, tá? Vou enviar. E aqui está o meu plano de aula. Eu vou aqui em cima e eu vou imprimir o meu plano de aula. Tá? E ele tem essa cara aqui. É claro que ia ficar maior daqui, porque vou escrever mais coisas aqui, né? Descrição de atividades. Se espera Professor, que tenha aqui... a gente está na tela do BNCC. Ah, desculpa. Vamos lá. Guia do Chrome. Aqui. Ó. Essa aqui é a cara da impressão, né? Aqui é o plano de aula. É interessante, tá, gente? Porque você que está se formando ter o costume, né, de sempre fazer o plano de aula e plano de ensino, porque principalmente, né, as escolas particulares, quando você trabalhar numa escola particular que é bem organizada, elas exigem, tá? Todo início de ano que você tenha os planos de ensino bimestrais para cada bimestre, e tem escola que exige a cada bimestre que você entregue todos os planos de aula, tá? Em escola pública, geralmente o que eles pedem são os planos de ensino, que é aquele geralzão para os bimestres, né? Outra coisa que é importante você saber, que vai te ajudar bastante você ter essa habilidade de construir um plano de aula. Quando você for fazer um concurso, tá? Geralmente nos concursos para professor tem as provas práticas, né? Que você tem que ir lá e dar uma aula, né?
E é exigido nessas provas práticas que você entregue um plano de aula, né? Então, hoje em dia, se você entregar um plano de aula sem ser baseado na BNCC, quer dizer que você está desatualizado, né? É uma coisa meio estranha, né? Então, o que a gente está dando aqui para você já é uma formação que vai ajudar você bastante quando você fazer um concurso público aí, né? Ok? Então, isso aqui seria a impressão do seu plano de aula gerado lá pelo sistema, né? Aqui, é claro, como eu tinha falado antes, vai ter mais coisas, porque você tem que escrever, você pode inserir figuras, pode inserir fórmulas, né? Então, o plano de aula geralmente poderia ter aqui mais habilidades, né? Você pode incluir mais habilidades, você pode incluir mais objetos do conhecimento também. Enfim, isso não quer dizer que vai ter apenas um objeto de conhecimento no seu plano de aula, tá? Professor, Oi. quanto detalhado tem que ser o material, por exemplo? Eu coloco carteira como material? Não. Material é aquilo que tu vai levar para aquela aula, entendeu? Então, aqui nessa nossa aula, o que que eu estou levando, né? Eu levei impressões do Google Maps, é só o que você está levando extra para aquela aula, tá entendendo? Você pode botar ali que você vai utilizar Datashow, tablet, calculadora. São essas coisas que fazem parte ali daquela aula, entendeu? Ok? Beleza, obrigado. Tá? É bem assim específico. Não, quadro negro, carteira, essas coisas não entram, né? Mas um data show, se você vai utilizar, é importante, né? Você colocar que você vai utilizar. Por que que as escolas particulares eles pedem isso, né? Porque, por exemplo, se você vai utilizar data show, vai utilizar tablet, a escola ela já vai se preparar para naquele dia ter esses materiais, né? Que você vai utilizar e tudo mais. Enfim, ok? Bom, deixa eu voltar. Ok. Estão me vendo aqui, né? Sim. Ok. O que vai acontecer agora? A atividade de vocês está ali no Moodle. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só ver que horas são aqui. 10h38. Meu Deus, voou, né? Eu vou passar as atividades para vocês e aí a gente vai encerrar a aula. Vocês vão ter esse tempo para vocês fazerem. São duas atividades que eu vou deixar para a semana. São atividades que são, de certa maneira, longas, precisa de um trabalho aí de vocês. Então, a atividade vai ficar essa aqui, ó, criação de um plano de aula para a atividade do lago. Tá? Clicando aqui. Então, ó, acesse o sistema. Aqui tem um app antes do BNCC. Depois eu vou arrumar certinho ali. Crie um plano de aula baseado nas habilidades e competências da BNCC. Tá? Para a atividade do lago. Tá? Então, você vai pegar essa atividade do lago e você vai imaginar que você vai trabalhar no 9º ano do ensino fundamental. E você vai criar um plano de aula. Essa atividade lá no 9º ano, por exemplo, vai levar no mínimo 4 aulas. Tá? Você introduzir, você fazer uma introdução, talvez você vai fazer uma atividade ali prévia para eles, explicando como é que é. Enfim, são mais ou menos 4 aulas. O que eu quero que vocês tragam, é claro que o primeiro plano de aula de vocês, eu não espero que seja um plano de aula profissional, mas o principal é que vocês consigam identificar as habilidades, competências, a unidade temática e os objetos de conhecimento nessa atividade do lago, tá? O que entra de objeto de conhecimento, o que entra de unidade temática ali para você trabalhar. Pode ter mais de uma unidade temática, pode ter mais de um objeto de conhecimento e pode ter mais de uma habilidade. Com certeza deve ter mais de uma habilidade, né? Porque assim, é uma atividade bastante complexa até, né?
você trabalhar, porque envolvem diferentes conceitos, relacionamentos, relações entre esses conceitos e tudo mais, tá? Então, praticamente é realizar o cadastro no sistema e construir um plano de aula para a atividade do lago, tá? Eu quero, no final vai gerar um PDF, você vai clicar em imprimir, salva esse PDF, você vai enviar esse PDF, tá? Em aula que vem a gente vai discutir sobre isso, tá? Quais foram as dificuldades, como é que ficou ali os seus planos de aula, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Acho que não, né? E assim, as dúvidas vocês vão tirando ali no WhatsApp, tá? Durante toda a semana, como alguns colegas aí durante a semana mandaram mensagem ali, né, perguntando, eu vou respondendo, vou dando orientações para vocês, tá? A ideia é que a gente possa ir sempre fazendo essa mediação, não se sinta perdido, tá? Se estiver perdido, peça ajuda, tá? A segunda atividade que vai ficar para fazer em casa, tá aqui, ó. Então, a primeira é essa daqui, criação do plano de aula, e a segunda tá aqui, ó, cálculo de área do lago no GeoGebra. Tá? A gente vai fazer o mesmo cálculo de área, mas agora no GeoGebra. Tá? A ideia é a gente Professor, poder... Oi? quem já fez isso na primeira atividade? Você já fez? Sim, eu fiz isso para a primeira atividade. Eu usei a proporcionalidade no GeoGebra. Tá, envia aqui, né? Tudo bem, de certa maneira eu deixei aberto lá. Mas é importante, tá, Jonathan? Que nem eu falei, que você preste atenção depois como que eu calculei ali, porque isso pode vir numa avaliação aí, alguma coisa. Mas tudo bem, eu deixei meio aberto, assim que você podia ter uma outra resolução, né? Tanto que é uma resolução de problema aberto, né? Então eu não deixei assim fechado. Eu dei uma direção que poderia ser feita ali, tudo bem. Daí você envia nos dois, envia aqui de novo. Você já fez, ok. Tá? A ideia é a seguinte, gente, ó. Você vai acessar o Google Maps, identificar o lago, dar um print de tela e você vai salvar esse print de tela como um arquivo, né? Junto com a escala. Você vai abrir o GeoGebra Classic, tá? E você vai lá na ferramenta inserir imagem. A imagem vai ficar ali, a imagem do lago. Eu já trabalhei com inserção de imagem em outra aula. Você vai criar um polígono em torno desse lago, tá? Tem a ferramenta polígono. Você cria um polígono ali na imagem dentro do GeoGebra. Depois você usa a ferramenta área. E ele vai te dar a área desse lago, tá? Até aqui não tem muita dificuldade, tá? Mas o principal o que é, né? Você vai novamente, por meio de proporcionalidade, calcular uma aproximação para a área real do lago. Esse cálculo aqui é muito similar, parecido com aquele que eu realizei, que eu mostrei aqui para vocês no início da aula. Depois você vai comparar esse valor da área, tá, calculado no GeoGebra, com o valor calculado no Google Maps. E talvez isso tu não fez, né, Jonathan? Agora, a partir daqui, tu tem que fazer... Essa é a parte não. De que maneira você vai calcular? Você vai calcular o erro percentual, tá? E fazer o mesmo para o valor da área calculada pelo meio do recorte do lago. Então, presta atenção. O que é calcular o erro percentual? A gente vai levar em conta que aquele valor que a gente encontra lá no Google Maps é um valor que mais se aproxima da realidade, tá? Então é como se ele fosse o nosso padrão, tá? É o valor padrão, é o valor lá do Google Maps. Como é que eu calculo o erro percentual? Eu pego o valor padrão, diminuo ou subtraio do valor que eu encontrei e divido pelo valor padrão, tá? E multiplico por 100. Isso vai dar uma porcentagem que é o erro, tá? Você procurar no Google aí, erro percentual, ele vai te mostrar, é uma formulazinha bem simples que você utiliza para calcular erro percentual. Então você vai calcular o erro percentual desse cálculo aqui do GeoGebra e daquele outro cálculo que você fez lá com a balança, tá?
Compile todas as informações no documento PDF. Importante isso aqui, tá? A partir de agora, todo o arquivo que você enviar, envie em PDF, tá? Porque depois, na hora de eu corrigir, lá pelo Moodle, eu consigo corrigir melhor pelo PDF, tá? Então, é só imprimir ali no Word, pede para imprimir em PDF, que acho que é fácil para vocês. Se tiver alguma dificuldade, a gente ajuda aí, tá? Tudo bem? Vamos voltar aqui. Tá? Então, as atividades são essas daí, tá? Você tem 2 atividades para fazer durante a semana. A criação de um plano de aula utilizando o sistema BNCC Plan, tá? Entre lá, crie o seu plano de aula. Se tiver dificuldade, pergunte para mim. E você vai fazer esse novo cálculo utilizando o GeoGebra, tá? Sempre pensando que todas as atividades que a gente faz aqui, a gente tem que sempre pensar na sala de aula do ensino básico, tanto o ensino fundamental quanto o médio. Como que a gente pode levar essa atividade lá para o ensino, na nossa escola de ensino formal, tá? Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Se você não conseguir falar, pode escrever aqui no chat. São quase 11 horas, 15 para as 11, e eu vou deixar esse restante de aula para que você já possa ir terminando aí, né? Terminando e começando. Já terminar como? Nem começou ainda. Tá? Que você possa iniciar essa atividade. Tem mais ou menos 1h30 aí para que você inicie essa atividade, né? E qualquer dúvida, eu vou estar agora ainda aqui, você manda ali no WhatsApp, se você precisar de alguma ajuda. E durante a semana também, tá? Durante toda a semana, qualquer horário, pode mandar mensagem. Se eu não responder na hora, eu respondo no outro dia e a gente vai trabalhando dessa maneira. Tá ok? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá ok. Tá? Então fica aí essas atividades para vocês fazerem. Eu vou tentar gravar essa aula. Se não tiver gravada aqui, está gravada lá no outro aplicativo. E depois eu coloco lá no Moodle o videozinho para você poder retornar nesse vídeo e recuperar as informações. Ok, gente? Tudo bem? Então, bom trabalho para vocês. Boa semana. E a gente continua aí conectado. Qualquer dúvida... Professor, a gente não está ouvindo. Tá. Apareceu ali problema de conexão com áudio. Bom. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, assim, final de aula agora para vocês realizarem as atividades, para que vocês possam ter um tempo para pensar, botar as ideias em ordem. E durante a semana, qualquer momento, você manda mensagem e eu estou aí para ajudar vocês. Não fique em dúvida, não fique com vergonha de perguntar, tá? A gente está entrando aí em criação de plano de aula. É uma coisa até que a gente já está adiantando, né? Geralmente os alunos aprendem mais lá para o final do curso, mas eu já quero adiantar isso com vocês. Quando você chegar no estágio, vocês vão estar afiados já em criação de plano de ensino, né? Talvez alguns de vocês aí daqui a pouco vão querer já, antes de terminar o curso, já pegar aí uma aula numa escola do estado, do município. Isso vai ajudar vocês bastante, tá? Já trabalhar com a BNCC, já trabalhar com habilidades e competências, vai ser uma formação bem legal para vocês. Tudo bem? Então, eu estou acabando a aula por aqui. Eu continuo até 11h50 aqui conectado no WhatsApp. Se precisar de alguma coisa, é só perguntar. Tudo bem? Alguma dúvida? Joia. Qualquer coisa, pergunta no WhatsApp ali, tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos. Estamos juntos aí, tá? Obrigado pela atenção.
Obrigado pelo empenho aí. E lembrar que essas duas atividades até terça-feira que vem, antes da aula. Nossa aula aqui toda terça-feira, tá? A aula de segunda é uma aula também que vocês podem utilizar para realizar as atividades, tá? A não ser que eu queira fazer aula segunda-feira, daí eu aviso antes. Tá bom? Tchau para vocês. Boa semana.